Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus. A reflexão de hoje tem o seguinte tema: o tempo de Deus. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 40, versículos de 9 a 23, que diz assim a palavra de Deus: Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como de brotando. A sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará a teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da minha terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete e todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, na maior parte das vezes, o ser humano quer fazer a sua própria vontade e receber as coisas no seu próprio tempo. Mas a Bíblia diz que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus é perfeito em
tudo aquilo que faz, queridos. Ele sabe quando é o melhor tempo de recebermos certas coisas na nossa vida. Simplesmente devemos esperar e confiar, porque Deus nos dá promessas, queridos. Precisamos crer em Deus e em sua palavra. Sabemos que o Senhor deu sonhos a José e ele tinha fé suficiente para crer. Porém, José precisava também de paciência, pois a realização do propósito de Deus iria demorar. Todos nós conhecemos a história de José do Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para cumprir o plano de Deus no Egito. Primeiro, José, quando estava preso no Egito, pediu ao copeiro de Faraó que o ajudasse a sair da prisão. Aqui nós vimos, queridos irmãos, que José tentou se beneficiar de um favor. José tentou se beneficiar de um ato de influência junto a Faraó. Porém, o copeiro se esqueceu de José. O copeiro se esqueceu de José. Ficando provado, meus queridos irmãos, que pedindo aos homens, ou até mesmo a Deus, alguns dos nossos pedidos não serão atendidos. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 9, o seguinte: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Este texto nos faz lembrar do apóstolo Paulo, queridos, quando ele foi questionar com Jesus sobre o espinho na carne. Jesus não o atendeu. Jesus simplesmente disse: a minha graça te basta. Meus irmãos, nem mesmo o apóstolo Paulo foi atendido. José fugiu da tentação da mulher de Potifar, como de fato deveria ter feito, mas ele não conseguiu fugir da tribulação. Nós vimos, meus irmãos, que José continuou preso, sendo escravizado, porque o copeiro mor não se lembrou dele. Aqui nós vimos, meus irmãos, que não adianta a gente tentar antecipar o tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É a palavra de Deus, queridos. E o propósito de Deus em relação a José, queridos ouvintes, já estava determinado. Não tinha mais nada o que fazer. O propósito de Deus, o plano de Deus já estava determinado. Segundo, José ficou preso por mais 2 anos. Em Gênesis 41,
Gênesis 41, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho e ele estava em pé junto ao rio Nilo. Queridos, a tribulação é persistente, duradoura, mas não é eterna. Deus tem o tempo exato para tudo. Se José fosse libertado antes, ele não seria útil, pois Faraó não teria ainda os sonhos para serem interpretados. José seria um inútil livre. Por incrível que pareça, queridos, José, livre, seria inútil naquela ocasião. Por isso foi preciso que ele ficasse mais tempo na prisão, para que o plano de Deus fosse cumprido. Terceiro, José foi libertado da prisão. A Bíblia diz em Gênesis 41, versículo 14. Gênesis 41, versículo 14, diz assim: Então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a ter com Faraó. O texto nos faz entender, queridos, que no tempo certo, José foi libertado. José estava com 30 anos de idade, ou seja, 13 anos depois de ter os sonhos revelados por Deus. Este foi o tempo de Deus para José, querido. E ele tem também um tempo determinado para cumprir em cada um de nós os seus propósitos e nos dar as bênçãos que tanto esperamos. Meus irmãos. Este foi o tempo de Deus para José. Mas ele tem também um tempo determinado para cumprir em cada um de nós os seus propósitos e nos dar as bênçãos de que tanto esperamos. Infelizmente, queridos, queremos tudo apressadamente. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Gostamos de alimentos instantâneos, porque não temos tempo, não temos paciência para esperar. Mas como aquele que aguarda o fruto da lavoura, receba, queridos, a semente, que é a palavra de Deus. Creia nela e tenha paciência em esperar. Porque tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Assim diz o Senhor. Pense nisso, queridos. Pense nisso.
receba a semente. E a semente é a palavra de Deus, queridos. Creia nela. Tenha paciência em esperar. Porque tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Assim diz o Senhor. Amém, queridos? E que Deus assim nos abençoe.